Paz do Senhor, olha eu aqui, trazendo mais um vídeo, mais conteúdo para mim, para você, mais conhecimento. Eu quero falar sobre o Shabá. O que é isso? O que exatamente o Shabá significa? Mas antes, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Isso é muito importante, ajude o canal a crescer, ajude pessoas a serem alcançadas com conhecimento e com a libertação através da palavra de Deus. Então, é só se inscrever, ativar o sininho, todas as notificações e dar o seu joinha. Vamos lá? Shabá, o que é isso? Eu quero ler aqui, vamos ler? Quero ler no primeiro livro, vamos abrir aqui. Capítulo 20 do livro de Êxodo, vamos ver? Capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 8, nos diz assim: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Nós estamos falando aqui de um texto que faz parte exatamente daquilo que Deus, um dos textos que Deus estava entregando a Moisés para que fosse passado para os filhos de Israel. Quarto mandamento. E quando a gente lê aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 13, diz assim, vamos ler o versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, observa, não sei se você observou, tu, pois, fala aos filhos de Israel. Então, o texto, ele é específico para os filhos de Israel. Eu quero ler também no livro no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 2, versículo 27, onde Jesus diz assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui Jesus ele estava repreendendo os fariseus acerca das palavras dos fariseus, porque os fariseus estavam simplesmente condenando Jesus por praticar e realizar obras do reino de Deus no dia do sábado. E eu não sei se você observou quando eu falei no versículo 27 que o sábado foi feito por causa do homem. Então ele está enfatizando o homem, por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. Ele coloca o homem acima e não o homem por causa do sábado. Então, ele não está dando uma ênfase ao sábado. Ele não está valorizando o sábado acima do homem. Então, no versículo seguinte, ele diz: Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, se até do sábado ele é Senhor, o sábado está abaixo do Senhor. Ele coloca o sábado abaixo dele mesmo, dizendo para os fariseus que eles estavam errados em querer colocar sobre Jesus um crime, um pecado, por estar executando obras concernentes ao reino de Deus. Tudo bem aqui? Então, dentro dessa introdução, a gente vai entender o que significa o Shabá. Por quê? Porque o Shabá, ele é comemorado, ele é realizado pelos judeus ortodoxos que ainda seguem a lei. Eles estão debaixo da lei. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para poder definir exatamente o que é o Shabá é entender que o Shabá é o 7º dia da semana. Na verdade, é o dia que nós chamamos de sábado. Aí pergunta, quando então começa o Shabá?
Ele começa ao pôr do sol de sexta-feira e vai terminar no pôr do sol de sábado. Tudo bem? Então, tanto pelo costume quanto pela lei, os judeus eles são obrigados a observar o Shabá, e observa isso. Eles observam a partir de 18 minutos antes do pôr do sol de sexta-feira. E vai encerrar quando? Esse Shabá ele vai até aproximadamente 42 minutos após o pôr do sol de sábado. Tudo bem? Então, a razão pelo qual o Shabá é contado a partir do pôr do sol do dia anterior, eles têm um embasamento. Os filhos de Israel, eles têm um embasamento, que está descrito exatamente aonde? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 5, e eu quero ler com vocês. É um texto muito conhecido. Vamos lá? E diz assim, na verdade é a parte B desse texto. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Agora, onde tem o embasamento deles. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, eles vão associar exatamente essa mudança do pôr do sol de sexta-feira para o pôr do sol de sábado, esse dia. Então, a noite vem antes da manhã. Agora, observe uma coisa aqui interessante que eu quero que vocês entendam, que hoje você vai observar que pessoas ditas cristãs querem guardar o sábado. Se essas pessoas querem verdadeiramente guardar o sábado, elas vão ter que entrar nos pormenores que a cultura judaica exerce, pratica. Uma delas, eu não vou me ater nesse assunto porque não é o conteúdo do vídeo, uma delas é exatamente no quesito da refeição que vai ser comida no Shabá, no sábado. Que é qual é o ponto, podemos dizer, o ponto crucial. Um deles não pode cozinhar no sábado. Aí pessoas hoje que se dizem cristãs, que querem guardar o sábado como fosse uma forma de salvação, um dos pontos apontando para a salvação daquela pessoa, se eles querem realmente cumprir na íntegra o sábado, eles não vão poder cozinhar. Porque as donas de casa, as mulheres judias, elas preparam tudo antes do pôr do sol de sexta-feira para ser consumido no dia de sábado. Pode esquentar a comida. Eu estou falando de uma coisa muito por baixo. Existem outros pormenores, outros pontos. Dirigir não se pode. Tanto eu tenho um vídeo no meu canal que fala que a maior parte, a maioria dos judeus ortodoxos mora exatamente o quê? Próximo à sinagoga, exatamente para não pegar no volante, para não dirigir e não quebrar a prática do sábado. Então, quando a gente fala de guarda de sábado, você que está me ouvindo, que quer guardar o sábado, tem que tomar muito cuidado, porque existe uma lista de tarefas, de obras que não se podem ser realizadas para que o sábado venha verdadeiramente ser santificado. E isso quem pratica? O judeu ortodoxo. Então, aquele que quer dizer que é cristão e que vai guardar o sábado como se fosse uma condição salvífica para a vida dele, está infringindo a própria palavra de Deus, está anulando o sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Então, queridos, vamos tomar muito cuidado, porque foi exatamente o que Jesus fez, repreendendo os fariseus, repreendendo e dizendo, o sábado foi feito por causa, colocou o homem superior ao sábado, e não o homem por causa do sábado, não. E ele vai e se apresenta como o Senhor do sábado, é quando ele diz que eu sou o Senhor do sábado. Então, amados, o Shabá é uma festa, é uma comemoração
dos judeus ortodoxos? Sim. E quando eles vão comemorar, baseado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, como eu disse antes, que a noite vem antes da manhã, isso na contagem do dia. Eles guardam aquele dia de uma forma a santificar aquele dia. E eles entendem que, fazendo isso, eles estão cumprindo a lei e estão obedecendo à ordenança de Deus. E quem pratica isso? O judeu ortodoxo. Que Deus abençoe você, se inscreva no meu canal, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!